Da CBN, vamos conversar com a doutora Carol Britz, ela é médica infectologista pediátrica. Doutora Carol, obrigado por ter aceito o convite e participar aqui da CBN. Obrigada, tudo bem? Douglas, tudo bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui para a gente estar sempre conversando com informação, né? Nós é que agradecemos, inclusive estamos no Novembro Roxo. Isso. É isso, a gente fala só do Novembro Azul, não podemos esquecer do Novembro Roxo, que reforça a importância da conscientização sobre a prematuridade, uma condição que afeta cerca de 12% dos nascimentos no Brasil, o que equivale a 300 mil bebês por ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Essa data visa chamar a atenção para os desafios enfrentados pelos recém-nascidos prematuros e suas famílias, além de promover ações de prevenção e apoio. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial de prematuridade, atrás de países como Índia, China e Nigéria. A gente pode dizer que essa questão da prematuridade ela está relacionada a um pré-natal, para que a criança, ao nascer, não tenha que nascer antecipadamente e acabar se tornando uma criança que tem um nascimento prematuro? Exato, Douglas. O que acontece é o seguinte, a gente precisa cada vez mais ter a conscientização de não só a gente ter um pré-natal de qualidade, que isso é de suma importância, mas um pouquinho antes, o quanto a mulher está preparada para ter uma reprodução, né? Então, assim, a forma preventiva, eu me planejar a reprodução, planejar o futuro da gestação. E aí sim, durante todo esse processo, você ter todos os cuidados nutricionais, de atividade física, exames periódicos. Então, o que a gente precisa é essa conscientização. Não chegar só no pré-natal e dar a ele, óbvio, a melhor qualidade. Mas a mulher, sim, estar preparada para isso. E esses exames no pré-natal e os exames também do acompanhamento durante a gestação são fundamentais e podem aí, talvez, indicar ou apresentar alternativas até para que a mulher consiga atingir as 40 semanas de gravidez? Exatamente. Os exames são importantes justamente por causa disso. Porque a gente... E outra coisa muito importante a gente colocar, cada gestação é uma só. Então, tem muitas mulheres que também falam, eu já fiquei grávida 2, 3 vezes, já sei como é que é a rotina. Cada gestação é um modo diferente. É um modo diferente de vida sua, de idade sua, de qualidade naquele momento da tua saúde. Então, precisa sim ter esse entendimento. E quanto mais precoce você faz a sua avaliação, você consegue minimizar os riscos de ter a prematuridade. A gente não espera que uma criança nasça com 25 semanas, né, em torno de 5º para o 6º mês. Não é à toa que precisa os 9 meses de gestação. E trazer isso como uma forma que hoje, cada vez mais, existem recursos para você conseguir segurar essa criança ainda numa UTI neonatal com toda a infraestrutura que lhe proporciona. Mas é desafios para a mãe, é desafios para o bebê, é um dia de cada vez, é uma criança que tinha que ainda estar dentro do forno dela, né, de maturidade. E aí você, infelizmente, por N situações, acaba nascendo prematuro. Existe uma preocupação aqui na nossa região com relação a esse tema, doutora. Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente sabe que por algumas ocasiões faltou até a UTI neonatal com relação ao serviço público, e aí ficavam na dependência da central de regulação, e, a meu ver, uma criança que precisa de uma UTI neonatal, ela tem que, nascer e já ir para a UTI neonatal. Exato. Na verdade, o ideal seria que a gestante fosse transferida, né? Porque tanto que é separado a UTI neonatal da UTI pediátrica, porque é outra flora bacteriana. Então, a mãe, o ideal é que quando acontece uma situação como essa, você consiga transferir a mãe, ainda o bebê dentro da barriga da mãe, e não você transferir esse bebê. Porque aí realmente é muito mais difícil, né, de dar uma estabilidade para ele até uma possível transferência. O que a gente vê hoje na cidade de Santos e de um modo geral na Baixada Santista é que as grandes maternidades públicas, elas têm sim a questão da UTI neonatal muito presente, né? Então hoje as maternidades da Baixada aqui de Santos, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Itanhaém é o centro de referência, né? Ele pega de Mongaguá até quase Vale do Ribeira. Então, as UTIs, elas estão com essa infraestrutura. Então, qualquer gestante que tem um alto risco, ela tem que ir antes para essas maternidades de referência.
Doutora Carol, ainda ficando com relação ao Novembro Roxo, o que poderia, ou que a senhora acha necessário a gente divulgar com relação a... Eu vejo duas pontas, né? A ponta do recém-nascido e a ponta do idoso, que por vezes o idoso acaba não tendo voz para reclamar as dificuldades e os desafios que ele tem na área da saúde, e o recém-nascido da mesma forma, porque não sabe nem falar. Mas essas políticas públicas precisam, em ambas as pontas, estarem atendendo essa faixa etária. Com relação à prematuridade, o que falar de importante para as mulheres? Eu acho que, assim, questão de saúde pública, eu acho que a principal causa é a questão da nossa vulnerabilidade social. Eu acho que trazendo essa questão, como eu comentei logo no início, de estar preparada para um planejamento reprodutivo, estar planejada para ter uma reprodução, é de suma importância. Infelizmente, a nossa vulnerabilidade social com relação às nossas gestantes, independente da idade, muitas vezes a gente tem gestantes adolescentes que têm maior risco de prematuridade, faz com que a gente tenha que trabalhar um pouco mais na base, ao invés da gente pensar só no bebê já nascido prematuro, né? Então, seria, assim, um sonho da gente talvez entrar em contato cada vez mais precoce com relação a essas meninas muito novas e como a questão delas de sexualidade, de vulnerabilidades que elas se encontram antes de acontecer uma gestação, né? Então, acho que esse é um ponto crucial para a saúde pública. Olhar para as nossas adolescentes, nossas pré-adolescentes, muitas vezes, infelizmente, ainda existe gestações de 11, 12 anos. Então, prestar atenção nessas meninas e olhar para ela com um olhar de prevenção. A gente não pode esperar que a menina vai ser só fazer a prevenção quando ela já está tendo atividade sexual, porque a gente perde aí um viés gigantesco, né? Então, a gente tem que sim falar sobre sexualidade. Muitas vezes ainda é um tabu de escola, de familiares. A gente precisa conversar com elas. Sentiu que já está tendo alguma questão de sexualidade envolvida, começar aí, preventivamente. Eu não posso perder a oportunidade da doutora Carol Brits, como médica infectologista pediátrica. A Baixada Santista registra 57 casos de meningite e 11 mortes entre janeiro e outubro deste ano. Segundo dados do Departamento Regional de Saúde, a doença que afeta as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal preocupa autoridades sanitárias pela gravidade e pela possibilidade de surtos, doutora. É isso. Infelizmente, a gente está tendo casos aí que estão surgindo. Os casos que foram, infelizmente, fatais foram bacterianos, né? E bacterianos de um tipo de bactéria que é prevenível com vacina. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, sobre a questão da vacinação das nossas crianças. Reforço aqui a necessidade de que a gente não pode só vacinar quando acontecem essas coisas, né? Existem vacinas de serviço público e de serviço privado. Essas situações que aconteceram foram de vacinas que existem no nosso Plano Nacional de Imunização e cabe a nós orientarmos e reforçarmos a necessidade da melhor prevenção vacinal. E essa prevenção vacinal é gratuito? É gratuito. A partir de que idade a criança pode tomar a vacina? A partir dos 3 meses de idade já existe vacina no serviço público contra a meningite, né, de determinados tipos de bactérias. Então, aos 3, aos 5 meses, um reforço aos 12, entre 4 a 6 anos, um outro reforço, e nas idades que, infelizmente, foram mais difíceis na nossa Baixada, de 11 a 14 anos, existe a mais completa, que é a ACWY. Se não me engano, a doutora também atua no serviço público e privado. Isso, no serviço público, qual a preocupação maior? Alguma cidade específica? Porque parece que esse caso, um dos casos foi aqui em Santos. Né? Mas acho que a maioria está sendo em Praia Grande, se eu não me engano, né? O que acontece? A gente fica muito mais... lógico, quando a gente tem um caso específico dentro da nossa escola, a gente tem que olhar os contactuantes daquela situação. Então, a gente tem um caso controle e a gente tem que fazer a nossa rede, improvisar o mais breve. Dependendo do tipo de bactéria que for, você pode fazer formas preventivas, medicamentosas ou realmente só o afastamento. E ficar com a observação rigorosa quanto aos sinais e sintomas específicos. Febre alta, dor de cabeça, vômitos incoercíveis, rigidez de nuca, que é
que toda mãe fica preocupada, né? Quando a criança tá com dorzinha de cabeça, já logo, não, deixa eu abaixar a cabecinha para ver se tem a rigidez. São sinais específicos que é de suma importância a gente prestar atenção. Então, os pais e responsáveis e os profissionais de saúde estarem atentos, porque se tá tendo casos assim, a gente tem que ficar com a luzinha mais acesa, né? Opa, pode ser que seja um caso de meningite. Perfeito. E quando a gente fala dessa rigidez na nuca, ou seja, de forçar a cabeça É um para baixo, sinal ver se meníngeo. ela tem força para voltar à Exatamente, é um normalidade. sinal meníngeo, entre outros sinais que a gente faz no exame físico da criança com suspeita de meningite, mas a rigidez de nuca é você encostar o queixinho e ela ter uma rigidez, ela não conseguir ter essa mobilidade completa da região cervical. E a questão desses casos de meningite tem uma faixa etária? As faixas etárias são justamente até os 2, 3 anos de idade e esses nossos adolescentes. Então, por isso que não é à toa que o Plano Nacional de Imunização coloca esse adendo nesse período, né? Porque eles vivem mais em aglomerados. Então, quanto mais aglomerado, lugares fechados, mais propensão de você ter casos de meningite de transmissão da bactéria. Uma última pergunta: o Lógico. serviço público de saúde é o suficiente para poder atender a demanda ou muitas dessas coberturas só particular? O Serviço Público de Saúde, Douglas, ele pega para qualquer vacina, tá? A gente está falando não só da meningite, mas de qualquer vacina. Ele pega a parte epidemiológica e da parte epidemiológica quais são as idades que são mais prevalentes. Então, ele abrange isso. E é super importante, tanto que a gente é um dos melhores mundiais de Plano Nacional de Imunização gratuitas, né? O que cabe aos profissionais de saúde, aos pais e responsáveis, de realmente reforçar aquelas vacinas que na faixa etária não abrange o seu filho, o seu adolescente, enfim, e as vacinas que a gente não tem no serviço público de saúde, de você complementar isso, né? Então a gente tem que entender que a gente precisa estar preventivamente adequado para minimizar tudo isso, minimizar todos esses casos absurdos que estão tendo aí de meningite. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Carol Brits, médica infectologista pediátrica, falando sobre o Novembro Roxo, que é a conscientização sobre a prematuridade, uma condição que afeta cerca de 12% dos nascimentos no Brasil. E esse alerta e a forma objetiva com que a doutora Carol Brits falou aqui no Jornal da CBN serve de alerta. Ah, Douglas, mas eu não estou grávida. Eu sei, você deve conhecer alguém que esteja grávida, uma filha, um parente, uma vizinha, e a informação é importante, porque há necessidade dessa criança ter total atenção, e isso passa pela saúde da mãe, que vai ser a responsável de gerar, né, esta criança durante as 9 semanas, que é o período que, não diria nem só a Organização Mundial da Saúde, que é o correto para a gestação, exatamente, né, doutora? Os 9 meses completos, exatamente. Perfeito. Obrigado, doutora Carol. Muito obrigada, Douglas, obrigada a todos. Com a participação da doutora Carol Brits, a gente encerra mais uma edição do Jornal da CBN, a produção a cargo da Karina Faleiros, com Gabriela Souza e Gabriel Nubili, temos Geraldo Júnior na técnica, Leandro Nascimento na edição, a Renata Osores no departamento comercial, a Mônica Aquino, a nossa secretária, e na transmissão a Maria Eduarda. A gente encerra o Jornal da CBN desta segunda-feira, na sequência tem o jornal, tem um repórter CBN, e depois o Milton Jung e a Cássia Godoy, sempre com o Sardenberg. O Milton Jung está na COP30, ele abriu já o jornal da CBN hoje, direto da COP30, vai continuar lá alguns dias, onde a COP30 teve início no dia de hoje. O Sardenberg, logo mais após o repórter CBN com a Cássia Godoy, durante toda a tarde, muita informação para você. Excelente segunda-feira, obrigado pela interatividade e a satisfação em saber que você é um ouvinte da CBN Santos. Tchau.